Olá, bom dia, leitores e leitoras, como estamos? Gente, como eu tinha colocado na comunidade, eu estou separando hoje a lista dos livros que foram lidos esse ano. Agradeço, inclusive, quem está acompanhando o canal. São poucos vídeos, né, que eu gravo esse ano. E realmente 2025 vai ficar um ano para eu retomar esse hábito de fazer livro, de fazer as resenhas, né, de fazer o conteúdo para o canal. Inclusive, eu tentei esse ano fazer uma adaptação para os vídeos, tendo em vista aí que tem uns reviews, né, umas resenhas que ficaram mais curtas. Eu tentei encurtar um pouco o processo de análise dos livros, fazendo essas resenhas mais curtas, e eu tentei, na verdade, fazer uma adaptação pegando temas que haviam em livros que acabavam abordando esse tema, mas eu acho que essa não foi a abordagem mais interessante para quem assiste os vídeos, porque, querendo ou não, a resenha ela acaba tendo um poder de trazer mais elementos sobre o livro, algumas curiosidades que você não conseguiria trazer ali em livros separados, tá? Então eu vou voltar com essa questão das resenhas. Já tem bastante material para essas resenhas e vou agradecer novamente os comentários. Se vocês querem de repente ver resenha sobre um determinado tipo de livro específico, que me ajuda muito a guiar o conteúdo para algo que vocês achem mais interessante, tá? Então, o vídeo vai ser focado para os livros que foram lidos. Já adianto que nesse ano eu consegui, na verdade, ler aproximadamente 74 livros, e eu vou falar um pouquinho deles aqui. E como eu vi também que está existindo uma onda muito forte aí sobre a questão também de ter os melhores do ano e tudo, eu separei aqui os 10 melhores que eu considero dessa pilha aqui. Eu estou rodeado aqui por livro, tá? Por isso que eu estou com um espaço assim um pouco mais limitado, para estar indicando para vocês. E o interessante é que quando a gente faz essas listas, que a gente viu ali que deu uma quantidade até considerável de livros, quando você junta um top 10 ou top 15 que seja, de 70, por exemplo, já tem um peso muito grande para esses livros que possam ser considerados os melhores do ano, tá? Então não vou enrolar mais, já vamos aqui para a lista, porque tem bastante coisa, e a intenção é que esse vídeo aqui não tenha, tá, mais de uma parte, e a gente vai seguir aqui com os 64 e depois a gente vai para os 70, tá? Vou falar rapidamente sobre cada um, mas a ideia aqui desses a gente separa para fazer uma resenha, tá? Posteriormente, e aí vocês podem postar aí nos comentários se vocês querem que eu faça a resenha de algum livro aqui específico, porque a gente vai fazer aí nesse próximo ano de 2025, tá? Vamos lá. O primeiro livro é Cândido, ou do Otimismo, do Voltaire. Confesso para vocês que eu me interessei mais nesse livro pela abordagem filosófica desse autor do que necessariamente pelo tema, mas aqui a gente vai ver uma crítica muito perspicaz, muito interessante, muito bem feita sobre o positivismo. Então, assim, Voltaire, ele não poupa nenhum tipo de instrumento que ele poderia usar para tornar esse personagem extremamente caricato no que concerne ao positivismo. Então, esse livro aqui, ele é relativamente divertido, no sentido assim da comédia que ele traz, do tom cômico, mas nunca vai deixar de ser uma grande crítica. E quando a gente vai chegando no final do livro, a gente vai ter o equilíbrio entre o negativismo e o positivismo, que ele vai abordar, que um autor, tá, que é um autor de cultura árabe, que ele vê o equilíbrio entre os dois, né, porque ele tem um mestre aqui que é extremamente positivista, e ele, por ser tão positivista, ele acaba ficando deslocado da realidade, mas no final você vê ele amadurecendo com equilíbrio entre um e outro, né? Então é um livro bem bacana. O próximo livro é o do William Faulkner, no caso, O Sonho e a Fúria. Gente, esse livro é muito bom, mas é um livro difícil. E eu gostei bastante da experiência com ele, porque
esse livro aqui ele vai entrar dentro de uma técnica muito usada por um outro livro que eu ainda vou ler, que é, no caso a gente está falando de Ulisses, do James Joyce, e aqui você vai ser apresentado a essa técnica de uma maneira muito mais tranquila, muito mais bem trabalhada, no sentido de que você não vai ter muita dificuldade, mas ainda assim se torna difícil porque quem está acostumado com um fluxo narrativo muito bem estruturado, muito linear, quebra as pernas legal. Então é um livro que eu tive que voltar algumas vezes para entender realmente se o narrador que estava falando era aquele que estava no momento ou se na verdade ele voltou para uma época, para um momento narrativo diferente daquele que está sendo aplicado. Então, assim, para quem quer conhecer a técnica do fluxo de consciência, é um livro que eu indico bastante. Tem uma história impactante, tem personagens viscerais. Me lembrou muito outro livro que está aqui na lista, que eu achei ele com um estilo muito parecido com o Graciliano Ramos, do Vidas Secas, porque ele vai abordar esse lado mais animalesco, mais natural, né, entre aspas, do ser humano. Recomendado bastante essa leitura aqui, mas sim, tem suas dificuldades. Tá? O próximo livro aqui é Senhora, do José de Alencar. Gente, esse livro, sem brincadeira, eu não estava esperando nada e ele me entregou tudo. É um romance muito bem feito, muito bem estruturado. Foi indicação de uma pessoa aqui do condomínio, que é doutor em literatura. E, gente, esse livro aqui me encantou enormemente. Não vou me estender, porque a gente tem muita coisa para ver, mas o que eu posso dizer para vocês? É um romance clássico, muito bem feito. Aqui o Zé de Alencar não poupa aquela descrição romanesca do que quer que seja. As pessoas não acordam, tá? Elas abrem as asas como se fosse uma andorinha no outono, tá certo? Então, assim, dos autores que eu li, ele é o mais delicado, é o mais descritivo. Então, é uma obra que vale a pena você ler, você conhecer. E aqui a gente contada a história de uma vingança, tá? Para quem gosta aí de Conde de Monte Cristo, para termos abordado a vingança, você vai ter aqui uma vingança, mas é uma vingança mais madura, uma vingança mais elaborada, tá? Então, é muito interessante. Gostei bastante desse livro. C.S. Lewis, gente, junto com Porque Ler os Clássicos, esse livro aqui é obrigatório, tá? Que é Como Cultivar uma Vida de Leitura. E aqui você vai ter não só o porquê ler, como também a sensação de ser um leitor, né? O que você vai ter de benefício em ser um leitor. Então, C.S. Lewis, ele comenta aqui nesse livro, uma frase belíssima que ele fala, que quando você encontra um bom livro, quando você adquire o hábito da leitura, é como se você estivesse usando aquele sapato que foi feito para você. Então, você não vai ter nem mais a sensação de que você está tendo um esforço, né, fazendo algo ali fora do obrigatório. Você vai ter a sensação de que você encontrou o sapato que você estava buscando. E essa é a sensação que você tem quando você tem uma boa leitura. Faz recomendações, faz algumas técnicas, tá, para você desenvolver esse hábito. E é um livro extremamente pertinente, tendo em vista aí os números, né, que o Brasil apresentou em relação à leitura. E até celebrando isso, é um livro pequenininho, de capa dura, muito bem feito. Então, eu acho que para quem ainda está buscando, né, desenvolver, é um livro muito bom. Tá? Outro livro que está aqui é Alice. Já estava procurando esse livro aqui há algum tempo. Gente, Alice é um livro que fala sobre o crescimento, sobre o amadurecimento, e inclusive as armadilhas, né, de crescer. E eu achei muito interessante como o Carroll aqui faz esse olhar cuidadoso, esse olhar assim carinhoso em relação a essa personagem, principalmente no primeiro livro. E eu recomendo, gente, essa edição aqui, porque você vai ter tanto as aventuras de Alice no País das Maravilhas, quanto também Alice através do espelho. E as duas histórias, elas destoam um pouco, tá? Parece que ele deu mais sangue no primeiro, mas as duas vão abordar momentos diferentes da vida. E ele tem uma linguagem muito inteligente, muito delicada,
e eu recomendo não só como um livro que você pode estar lendo ali com seu filho, tá? Como também uma literatura para você mesmo, porque essa é a mágica de qualquer livro, gente, de literatura. É, ele é atemporal, ele não tem idade, tá? E esse livro aqui é extremamente bem feito nesse tipo de estrutura, fora que já te traz, assim como o Pequeno Príncipe, algumas abordagens filosóficas mais refinadas, mas que assim uma criança poderia entender tranquilo. Esse aqui, gente, é Persuasão, no caso de Jane Austen, tá? Às vezes me foge o nome. E, gente, esse livro aqui, eu vi aqui a capacidade narrativa de Jane Austen muito bem apresentada, mas eu confesso para vocês que foi um livro que eu tive que me esforçar um pouco. Eu esperava muito desse livro, né, tendo visto Orgulho e Preconceito. E ela faz uma troca de tema e parece que ela não tem tanta sagacidade para falar um tema aqui, no caso, que seria relacionado à questão militar, tá? Relacionado à questão também da marinha. Mas o que é interessante aqui é o contexto, que é muito bacana, no sentido assim de análise, né, que é uma mulher que tinha tudo e perdeu, teve o mundo a seus pés, mas agora vai ter que retomar essa vida e ela vai ter que rever os conceitos que ela tinha, destruir alguns e criar outros, e dentro desse personagem aqui, que é o capitão, né, do navio, ela vai ter uma nova leitura sobre a vida, sobre problemas, sobre uma série de coisas. Então é um livro de reconstrução, tá? É muito bacana e eu achei um pouquinho sofrido de ler por causa das expectativas altas que eu tinha em relação a Jane Austen no livro passado dela, tá? Outro que esse daqui, né, Os Quatro Amores do C.S. Lewis, eu adquiri por conta de uma conversa. Foi falado sobre os Quatro Amores, sobre ágape, sobre uma série de coisas, e eu estava totalmente por fora desse assunto, né? Me incomodou, e aí eu já tinha visto esse livro antes do C.S. Lewis, que eu gosto muito desse autor. Eu resolvi adquirir e, gente, é um livro muito bom. Ele vai te dar a questão sobre o que são os Quatro Amores, mas também ele vai te dar uma percepção prática sobre isso e também vai explicar com base em algumas passagens bíblicas. Então, é um livro que mostra algumas preocupações contemporâneas que existiam na época dele, né? Sobre a questão das relações humanas. E ele tem uma frase aqui que resume muito bem esse livro e as angústias, né, que existiam na época do C.S. Lewis aqui, que ele fala aqui que só existem dois momentos em que a gente não precisa se preocupar com as armadilhas e as questões do amor, que é ou no céu ou no inferno, né? No céu, porque ali vai existir o amor divino, o amor puro que te preenche de todas as formas, e no inferno, porque, citando até a Divina Comédia, né, você abandona toda a esperança, então você não tem mais o que se preocupar em relação a isso, né? Então, um livro muito bacana. Agora a gente vai para Metamorfoses do Ovídio. Gente, esse livro aqui não são poemas e poesias de toda a cultura grega e romana. É um compilado excelente para você conhecer todo o mito grego, todo o mito de transformação. Ovídio faz uma obra monumental aqui dentro. Não compararia a Eneida, mas o peso dele para a história pode ser equiparado, tá? Então, assim, é um livro de uma linguagem complicada, tá? Porque aqui eu resumiria essa obra para vocês dizendo que a metamorfose passa por três aspectos essenciais, intrínsecos, interligados e complicados ao mesmo tempo, tá? Que é a violência, a beleza e a transformação. A metamorfose sempre vai girar em relação a isso, e que você vai encontrar, inclusive, passagens também sobre os filósofos. Então ele fala sobre Sócrates, fala sobre uma série de assuntos muito pertinentes, estrutura poética muito fluida, é um texto que vai ter, sim, um aspecto de violência que pode incomodar alguns leitores, mas o peso histórico que ele tem é importantíssimo, tá? Então,
Para variar aqui a edição da Penguin, que eu acho extremamente confortável, um material que não é o supra-sumo, né? O creme de la creme da estrutura do livro, mas eu gosto por causa do conforto, o papel e também por conta de que é um livro que me permite ter fluidez de leitura, tá? Então, assim, Metamorfoses, inclusive, eu tenho um amigo que conhece muito de literatura grega, conhece muito e não conhecia o vídeo, para vocês verem, né? Então, gente, conheçam o vídeo, tá? É um autor muito visceral, mas ao mesmo tempo ele consegue extrair muito bem das emoções e dos momentos ali dos livros que ele escreve. Esse aqui é uma belezinha, é um dos escritores que eu mais gosto da literatura russa, Alexander Pushkin, Evgeny, às vezes até eu me confundo na pronúncia, é o Evgeny Onegin, né? E, gente, é muito agradável esse livro. É um poema em prosa, então você vai ver a capacidade poética do Alexander Pushkin e ao mesmo tempo você vai ter também a beleza da estrutura estética de um poema. Então é muito interessante. E aqui você vai ver a história de um homem que se arrependeu de um amor que não aconteceu na idade, né, mais da juventude dele, e ele tenta retomar isso. Não vou falar muito mais que isso por causa do tempo e também por causa do próprio livro, para não dar no spoiler, mas tem uma parte aqui que eu me identifiquei muito, que ele comenta aqui que não tem nada como um amante declarar uma poesia, um poema, algo complexo do seu mais profundo sentimento para a pessoa que ela ama. Pena que às vezes ela tá tão distraída que ela não vai prestar atenção. Foi um tom irônico assim que me encantou e eu decorei essa parte aqui do livro e recomendo, tá? Se você gosta de poemas e poesias, vá em Alexander Pushkin que você não vai se arrepender. Esse livro aqui, gente, foi uma questão minha. Eu já estava há muito tempo querendo conhecer a obra desse autor e foi o primeiro livro que eu comprei dele nesse ano, que foi O Alto do João da Cruz, do Ariano Suassuna. Aqui, eu confesso para vocês que eu fui meio, apesar de conhecer o Ariano, né, a obra dele, admirar, eu fui meio assim, sem nenhuma intenção, e ele acabou me entregando uma estrutura textual bacana. Eu já gostava de peças de teatro, né, já tinha conhecido ali Molière e alguns outros autores, e eu confesso para vocês que me agradou muito, tanto o tom imaginativo que ele constrói sobre a peça, sobre a estrutura do teatro, como também os personagens em si. Aqui no Alto do João da Cruz, você vai ver um homem extremamente mesquinho. Ele faz uma alusão sim à figura de Jesus, mas como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, de caricatura mais mesquinha. E ele faz a questão da transformação desse personagem. Ele usa uma estrutura aqui muito bacana, que é a questão da corrupção. O mal, ele tem essa... o mal, né, quando ele corrompe, ele tem essa característica de dar o esquecimento. Então, às vezes, eu me deparava, quando eu era pequeno, com essa frase, né, que dizia assim, rapaz, o cara ficou tão mesquinho, né, ficou tão endinheirado, tão mesquinho, que ele até parece que esqueceu de onde veio. É bem isso aqui, tá certo? Então ele resume bem isso. Vale muito a pena você conhecer. Tem sim, é divertido, mas ele tem um tom um pouquinho mais sério, tá? Então, mais que recomendado. O outro aqui que não pode faltar nunca nas minhas listas, que é, no caso, Santo Agostinho, Solóquios da Alma. Muito parecido com outro livro que tem aqui, do Boécio, que é A Consolação da Filosofia. E aqui a gente vai ver uma imersão maior de Santo Agostinho em relação à razão. Ali no caso de Boécio é a filosofia, no caso aqui é a razão. E aqui ele já faz uma crítica em relação à profundidade da razão, mas ao mesmo tempo ele fala que é inevitável a gente conviver sem ela. Então, assim, é um livro que, para quem conhece Santo Agostinho, lê filosofia, conhece Nietzsche, Platão, Aristóteles, uma série de outros filósofos, vai ser muito interessante. É como se ele descrevesse o papel da razão na construção da nossa figura como ser humano e também na nossa evolução como espírito.
Passando para o próximo, nós vamos ter Shakespeare e Otelo, tá? E aqui eu vou fazer uma crítica bem curta em relação a alguns livros da Penguin, em relação a questão assim principalmente do que eu tenho acompanhado de poemas e poesias, porque, gente, esse livro aqui, ele tem umas 300 páginas, tá? Sendo que mais de 100 páginas, tá? Vou até dizer aqui o número mais exato para vocês, 130 páginas são só de prefácio. Então, assim, cara, não precisa disso, tá? Enfim, falando de Otelo, né, precisamente, gente, Otelo vai trazer o Shakespeare, aquele mesmo Shakespeare de Hamlet, visceral, que vai trazer alguns elementos do ser humano, inclusive ironias, né, que quem conhece ali Shakespeare também sabe que ele é um grande mestre da ironia. E ele traz aqui um tema do ciúme, da inveja, da mesquinhez no personagem principal, que ele, assim, sendo bem direto com vocês, ele consegue, né, nessa obra aqui também falar da corrupção que acontece dentro de um pensamento, né, que seria a inveja, né, o ciúme. E o ciúme desse personagem aqui, ele só ocorre por causa da vaidade, né? Então todo ciúme ele tem sim um resquício grande de vaidade, e ele traz também uma inveja muito grande num personagem que aqui no caso é Otelo. Ele é extremamente admirado, extremamente aclamado, e você vai ter o Jacobo, que é tudo que ele queria ser na vida, era ser o Otelo, só que do jeito dele, né? Então, assim, quem conhece Shakespeare sabe que Otelo é uma leitura obrigatória. Quem não conhece, eu recomendaria Hamlet e logo em seguida Otelo, que é outro texto dele maravilhoso. Esse aqui, gente, por pouco ele não entra na lista dos 10 melhores, tá? Elogio à Loucura, do Erasmo de Roterdã. Eu tenho uma mania de fazer alguns passeios, né, em umas bancas de jornal que tem aqui em Fortaleza, e porque às vezes eu me deparo com relíquias, né? E nesse dia eu não encontrei nenhuma específica, mas eu encontrei uma recomendação de uma pessoa que me recomendou Erasmo de Roterdã. Inclusive porque eu também já estava querendo ler outro livro que está aqui, que é a Utopia, do Thomas Mann. E, gente, esse livro aqui é essencial para quem está estudando filosofia. Vai trazer aí a ironia da nossa existência, assim, a loucura, que é um aspecto que a gente gosta, né, de separar ele como algo à parte da sociedade, mas falou o que é a sociedade sem a loucura. E ele traz alguns exemplos, que seria o casamento sem a loucura de você achar que vai conviver o restante da vida com aquela pessoa, tendo que admitir todos os erros. O que seria da morte sem a loucura de você se iludir, né, na esperança de que vai viver para sempre. Enfim, ele faz uma análise muito bacana. E esse livro também é uma homenagem a outro livro que tem aqui na lista, que é a Utopia, tá, do Thomas More. Thomas More, inclusive, fazendo essa correção, tá? Exílios, do James Joyce. O motivo de eu estar lendo esse livro é porque eu quero ler também Ulisses, e eu fui no James Joyce, não diretamente a Ulisses, eu estou pegando ali o que ele escreveu ao redor. Eu sei que isso aí indiretamente é protelar, mas eu quero conhecer a obra também dele. E esse livro aqui, gente, ele é uma peça, tá? Ele vai contar a história aqui de um trio amoroso, em que, inclusive, tem uma frase que eu escutei em outros momentos da minha vida, mas eu não sabia que era desse livro. Porque aqui, no caso, ele fala da complexidade de uma relação amorosa que existe a questão do marido e mulher, existe uma terceira pessoa que também é meio que amigo do casal. E ele tenta justificar essa aproximação de diversas formas, mas não tem como justificar, porque na verdade a vida que todos os três escolhem segue um caminho completamente diferente daquilo que eles gostariam que seguisse, né? Então fica o
texto, né, a poesia fica sendo remoída em relação a isso, né? Quase como se fosse um remorso mesmo, tá, gente? Mas é um texto que eu gostei muito, belíssimo. E a frase é aquela questão lá, que a vaca dá leite, né? Ela dá porque é algo que ela sempre vai oferecer. Então logo é dela, não é de mais ninguém, né? Eu achei essa frase muito, muito interessante. Gente, Alcibiades de Platão, né? Mas para variar é um texto que envolve Sócrates, não Platão. E esse livro aqui, gente, de filosofia, foi um dos mais importantes aqui desse ano, porque ele vai retomar aquela questão do conhece-te a ti mesmo, que você vai ver em Édipo, e aqui você vai ter o conhece-te a ti mesmo, porque o Alcibiades aqui, que é um discípulo de Sócrates, ele quer ser político, né? Ele quer entrar na política. E aí ele comenta sobre a questão da importância das decisões. Então, assim, se você não tem nem a noção do que é bom para você, o que é bom de fato, como é que você vai querer governar alguma coisa? Então, ele meio que quebra o Alcibiades com esse argumento. Vão investigar o porquê que você precisa conhecer a si mesmo, a frase do oráculo de Delfos, né? E também ele investiga ali como é que você quer mudar um país, mudar um mundo, mudar a sua empresa, mudar a sua família, mudar o seu casamento, ou o que quer que seja na sua vida, se você nem sabe ter certeza do que é o bom para você e o que é o bom de um termo mais geral, né? Então, é um livro de meditação mesmo, tá? Muito importante. Falando em meditação e filósofos, a gente vai ter também outro que passou esse ano aqui, que foi do Epicuro, Cartas Máximas. É um texto que vai ter, sim, partes filosóficas mais profundas, mas ele vai trazer aqui uma ideia muito mais científica, ou intencionando o cientificismo, tá? Porque ele vai ver a função dos átomos em nossa vida, na constituição das coisas, nos elementos, nas cores, em uma série de estruturas. Gente, de uma maneira mais epistemológica, tá? Ele objetiva o cientificismo, mas ele não chega a ser um cientista nesse sentido, tá? Existiam algumas premissas da época que eles já consideravam como uma verdade absoluta, que a gente sabe que cai por terra, mas aqui a gente vai ver Epicuro inserindo um padrão mais científico com um pensamento filosófico, tá? Então aqui é um livro que eu acho que você precisa ler, porque se você está indo ali para algo filosófico, né, estudando filosofia, ou algo mais científico, você precisa compreender como é que foi a evolução desse pensamento, né? Então ele passa a ser também, ter um peso histórico, tá, de certa forma. Gente, esse livro aqui foi um livro que eu pedi uma indicação de um autor para um amigo meu, e ele me recomendou bastante Galileu. E esse livro aqui, gente, vou dizer para vocês, ele é a prova viva que você, mesmo sendo um gênio, o poder, tá? O poder de agir, o poder de fazer, ele é incomparável a isso. Resumido, esse livro aqui, gente, é um livro que vai contar sobre a defesa de Galileu em relação ao modelo de Copérnico. Ele escreve 3 cartas, para um para um amigo próximo ali da igreja, outro para um cardeal, de fato, perdão, tá, gente? Cardeal não, bispo de Alba, lembrei aqui agora. E outro que é para a princesa, me fugiu o nome aqui dela, que tem na região, que ela, apesar de ser da realeza, é extremamente estudiosa. E resumindo para vocês, ele escreve aqui mais de 100 páginas, uma retórica genial, e essas 100 páginas são quebradas com 4 páginas de argumentos, e dizendo, olha, eu sei que você pensa nisso, mas não tem como provar que isso aqui é verdade, fora que só existem 2 pessoas em todo o mundo que podem discorrer em relação à Bíblia sobre essas passagens, você está errado, e agradeço por você ter indicado os autores que você usou como estudo, porque a gente vai banir eles. Então, assim, eu acho muito interessante esse livro aqui para quem está estudando essa questão do poder na sociedade, porque ele traduz belíssimamente tudo isso, tá? Porque o cara aqui é um gênio, escreveu mais de 100 páginas, e essas 100 páginas foram quebradas por apenas 4 do Bispo de Alba, tá?
Gente, esse daqui foi uma surpresa muito agradável esse ano, o Navio Negreiro, do Castro Alves, porque foi em uma das conversas que eu tive, né, uma pessoa me indicou os poemas e as poesias do Castro Alves, e realmente são excepcionais, o cara é um gênio, tá? Da nossa aqui literatura. Comparável a Sófocles, para vocês terem uma ideia. Gente, não tem só Navio Negreiro, tem outros poemas e poesias aqui também, tá? Esse livro aqui eu comprei da Antofagna, inclusive eu achei uma edição belíssima. Parece um quadro que foi pintado, tá? O material, inclusive, aqui é bem diferente. E não tem como você não se emocionar com esse livro, porque ele consegue trazer a tragédia, que é o momento que nós passamos do Brasil, né, em relação ao preconceito, não preconceito não, tá, me corrigindo, em relação ao racismo, de fato. E esse livro aqui, ele realmente mexeu muito comigo. Tem uma parte aqui que ele fala em uma das poesias dele que seria melhor que o mar, né, que é conhecido aí por conseguir levar tudo, engolir tudo, né, seria preferível que o mar conseguisse engolir todo esse sofrimento, toda essa angústia que os negros passaram nos navios que traficavam, né, os negros. E não entende como naquele ambiente, né, a céu aberto, Deus não conseguia sentir compaixão dessas pessoas. E realmente é um livro emocionante, tá? Não tem como eu conseguir me expressar aqui em um vídeo tão pequeno em relação ao impacto que ele causa, mas o Castro Alves consegue fazer isso, tá? Nos poemas e nas poesias dele. Para mim, ele é o Sócrates, tá, da nossa literatura. Gente, o Nietzsche, esse livro aqui, no caso, Além do Bem e do Mal, confesso para vocês, gente, que esse livro aqui me deu um pouquinho de receio, porque ele, na verdade, através da compreensão que ele tem sobre como a humanidade está caminhando, ele vai ver aqui que os conceitos de bem e mal eles foram muito mal construídos. Ele considera a moral algo, não vou dizer fora de época, mas algo que deveria ter uma reflexão muito mais profunda do que foi considerado até a época dele. E ele simplesmente pega e questiona o bem e o mal, tá? E assim, gente, isso aqui é uma porta de entrada tanto para coisas, assim, em termos de reflexão muito profundas, positivamente falando, quanto também muito ruins, tá certo? E aí, resumindo, quer conhecer Nietzsche? Leia. Agora, se você não conhece Nietzsche, leia com muita cautela, tá certo? Esse livro aqui. Não digo para vocês que é um livro proibido, que é um livro perigoso, mas é um livro que tem bastante ressalva, tá? Mas aqui ele vai investigar da maneira como só Nietzsche consegue, de uma maneira muito interessante, essa questão sobre como nós refletimos o bem e o mal ao redor do tempo, tá? Eu acho que esse é o grande benefício desse livro. Vamos ter aqui o próximo, Thomas More, tá? Utopia. Confesso para vocês que eu achei um grande exagero, que comentaram na época que esse livro aqui seria como se fosse a nova república, né, do Sócrates. E aqui ele vai criar a Utopos, né, por isso que deu o nome Utopia, e ele vai comentar como essa sociedade seria estruturada, a questão das moradias, né? Então ele revê realmente toda uma estrutura assim como a república faz. Mas aqui tem uma questão. A guerra, ela é inevitável, aqui ele vai comentar também sobre as questões de guerra. Ele tenta ali dar uma estrutura mais interessante para não ser algo tão violento e tudo, mas ele não consegue muito não, tá? Aí dá uma ideia de que parece que a humanidade sempre foi dependente das guerras, né? E infelizmente, historicamente, realmente sempre foi. Mas ele comenta que a abordagem é extremamente interessante sobre a organização social. E aí é onde eu acho que ele tem um grande mérito dele. Vale a pena você conhecer. Se você já leu A República, pode ler Utopia, que você vai gostar sim, tá? Esse aqui também, que foi outro livro que confesso para vocês que eu achei esperava um pouquinho mais, tá? Que é Meditações do Marco Aurélio.
Ele vai rever aqui vários pontos da própria vida, da própria estrutura dele, e vai colocar a questão do estoicismo, né? Sobre a figura do avô, a figura do pai, sobre a questão também dos filhos, sobre a questão também dos problemas, né? E ele vai trazer em cada passagem dessa como se fosse um texto diferente, citações mesmo, né? Mas citações que ele tira da própria vida. Quem me fez repensar realmente o peso disso aqui foi um amigo, né? Uma pessoa com quem eu me correspondo, o Oleg, que ele falou assim: imagina, Vitor, não só que isso aqui é um texto com essas citações, com essas reflexões. Se for só isso, realmente eu daria razão para você. Mas imagina que ele foi o homem mais importante do mundo. E ainda assim, ele não foi tomado pela vaidade, pela tirania, por uma série de coisas que era super comum, né? Para os grandes imperadores que existiram ali na nossa humanidade. E nesse ponto, realmente, eu dou razão para ele. É impressionante como um homem desse conseguiu ter essas reflexões e essas meditações sendo a figura que era no mundo. Tá? Esse daqui, gente, que é o Édipo em Colono, eu encontrei numa banca de revista, tá? Solto, comprei porque eu queria fechar as grandes peças de Sófocles. Já tinha lido Édipo Rei, Antígona, não faltava Édipo em Colono. Confesso aqui para vocês que a gente não vai ter uma tragédia tão aprofundada quanto ali foi em Sófocles, mas aqui a gente, por Sófocles em Édipo Rei, mas aqui a gente vai ter um texto com um encerramento à altura. É como se eu dissesse assim, não é tão grandioso quanto mas como encerramento, como finalização, realmente chega a ser digno da obra. Tá? Então, aqui a gente vai ter o encerramento da saga do Édipo, a questão dele como estrangeiro, e isso aqui é interessante quando você vai ler, por exemplo, Camille, né, que eu falo sobre a figura do estrangeiro, sobre a hospitalidade, né, que é a minha área onde eu fiz mestrado, porque aqui a gente vai ver a figura de um antigo rei e agora ele é estrangeiro, ele é um completo estranho nesse novo ambiente que ele está, inclusive na situação que ele está, e ele precisa de uma série de cuidados que ele não tem, porque agora ele passa a ser uma figura completamente à par da sociedade, né? Então, foi um livro que eu gostei, não fiquei assim fissurado, né? Não me causou o impacto que causou ali Édipo Rei, mas eu achei, depois para não refletir, que realmente foi um final digno ali para encerrar a obra com chave de ouro. Tá? Gente, a gente vai ter aqui um livro de uma figura que eu assim admiro muito na literatura, que é Dante Alighieri, mas escrito aqui por Giovanni Boccaccio, um autor português. E, gente, aqui você vai conhecer um pouquinho da vida de Dante para além da Divina Comédia. Então, para um texto curtinho como ele entrega muito, tá, gente? Vale a pena você conhecer. Normalmente tem na Amazon, normalmente é um preço muito bom. E vale a pena você investir para conhecer mais sobre a figura do Dante. E aqui, através desse texto também, me incentivou a comprar, né, adquirir outras obras, como por exemplo Petrarca, e como por exemplo também o autor do Decamerão, tá? Que aí no caso são dois sucessores ali da obra de Dante, tá? Então, está aqui. Aqui a gente vai ter Jonathan Swift e Viagens de Gulliver, e assim, gente, eu confesso para vocês aqui que esse documento aqui me divertiu muito, tá? É uma história em forma de documentário, como se fosse. Eu li por conta de uma crítica que o George Orwell faz em relação à obra dele, né? As Viagens de Gulliver. E aqui você vai ter uma obra muito interessante, a crítica social que ele faz aqui, porque ele faz aqui a figura de vários tipos de personagens, né? Lilliput, né? Vai fazer várias caricaturas, mas de figuras que existem realmente dentro da política. E eu confesso para vocês assim que quando vai chegando aqui para o final, que ele vai indo ali para a figura que ele caracterizou, me fugiu aqui o nome, tá, gente? Mas
assim, resumindo para vocês, é como se fossem pessoas meio animais, vamos dizer assim. E ele se comparando ali com um ser político, né, um ser polido e tudo, essa questão de você voltar a ser o natural, né? De você voltar ali a essa questão da nossa ligação com a natureza, é um sentimento, vamos dizer assim, um conhecimento, uma forma de ser muito mais sublime do que essa que ele vivia aqui, né, como um político, crítico. Então, assim, é como se ele tivesse se inferiorizando em relação a eles, porque aquela sim era uma maneira de viver, né? E assim, é um pouco estranho como ele consegue fazer isso de uma maneira divertida, mas ao mesmo tempo você se incomoda, porque você vê que não é bem assim, ele está sendo radical em relação a isso, tá? O próprio George Orwell comentou, fez uma crítica em relação a isso, mas em compensação é uma obra divertidíssima que merece ser lida e também conhecer ela, tá? Sobre A Vida Feliz, do Sêneca, que é um texto que você vai ver aqui o Sêneca refletindo sobre o que pode ser considerado, né, essa questão da vida feliz, mas ele abordando muito a questão vamos dizer assim, dos afazeres, né, da forma de você ver o mundo e também essa questão do que é o essencial, né? Resumindo, tá, esse livro aqui que não é grande, é um livro que você lê fácil, assim, um dia, uma tarde, você voltar ao essencial, você voltar ao que é o simples, ao que é realmente o essencial da nossa vida, é um dos caminhos para a gente conhecer a felicidade, tá? Inclusive, ele comenta sobre uma das formas simples de se viver em relação à conduta, né? Que é um comportamento, né, do nosso ser humano, que seria realmente a essência, se a gente pensar na gente como ser vivo, ser humano, é a essência da nossa existência, tá? Gente, próximo aqui, O Mito de Sísifo, de Camus. Gente, esse livro aqui, eu achei ele muito bom, mas eu já tinha lido sobre Kierkegaard, e muito do que ele traz aqui sobre a questão da nossa existência, né, sobre o peso que a humanidade tem em relação à nossa própria condição existencial, ele viu muito em Kierkegaard, e ele se baseia também em outros autores aqui. Ele traz Dostoiévski, traz outros filósofos também, traz Nietzsche, tá? E assim, eu vejo como se ele estivesse fazendo uma releitura desses livros em relação à nossa condição existencial, mas eu confesso para vocês assim, que comparado a outra obra que tem aqui, para mim não teve um peso tão grande, tá? Mas ele traduz, ele resume muito bem toda a nossa condição existencial. E eu também digo para vocês que se vocês conhecerem mais as tragédias gregas, você vai chegar à mesma conclusão aqui que ele, em relação ao absurdismo, né? Que é a teoria que ele começa a levantar assim, com mais peso, com mais desenho aqui nessa obra, tá? Gente, esse aqui é um box, tá? Do Hermann Hesse. Não sei se dá pra ver aqui. Não, tá de cabeça para baixo, né? Aí é complicado. Mas aqui a gente vai ver Damien, Siddhartha e Lobo da Steppe, tá? Vamos lá. Damien, eu achei um livro bacana para você conhecer as influências, né, que certas figuras têm em nossa vida, e a gente vai falar aqui de uma influência nem negativa nem positiva, mas uma influência suspeita, tá? O Siddhartha, gente, eu confesso para vocês que eu achei bacaninha, porque eu já conheço muito da história de Buda e do budismo, porque é a religião que eu pratico, né? Vocês podem ver aqui do meu lado tem ali Buda ali no fundo. E então, assim, para quem já conhece, vai achar o texto bacana. Para quem não conhece, talvez goste mais por conta vamos dizer assim, do pensamento mais moderno que ele traz aqui. E o Lobo da Steppe, gente, é maravilhoso. Eu não tenho como comentar, eu li um dia. A gente vai falar um pouquinho já dele, tá? Passando aqui pro próximo, O Hobbit. Gente,
eu não esperava muito desse livro. Tive um pouquinho de nostalgia, porque eu sou um grande admirador de Senhor dos Anéis, dos filmes principalmente, tá? Não li ainda a obra, estou começando agora. E assim, o ar de inocência que ele traz aqui sobre situações, inclusive adultas, tá? É muito bom. Porque você está entendendo aquilo que você está falando e você não acha que é uma grande besteira. Não chega a ser ingenuidade, e sim inocência. E aqui o Tolkien ele vai trazer elementos de musicalidade, de aventura, de redescoberta, de amizade. Ele faz como se fosse um amontoado de todos os valores que são importantes de você ter na sua juventude e na sua fase tenra, né? na fase infantil. Indo para algo mais maduro, que seria O Senhor dos Anéis. Então, eu gostei bastante. Inclusive, assisti o filme do Hobbit, né? Mas se você assistir o filme e comparar com o livro, você vai ver que tem algumas coisas que estão ali, tá? Tem certas figuras que nem são tão ruins, nem são tão más quanto o filme abordou. E aqui você vai ver elas tendo um papel mais humano, mais, vamos dizer assim, mais diplomático, tá? Foi até bom para eu ter essa outra visão desses personagens aqui que fazem parte da obra do Tolkien. Gente, aí indo para uma descoberta, essa descoberta desse ano foi maravilhosa, né? Eu passando por essas bancas de jornal, me deparei com a coleção da Abril, esquecida ali há mais de 10 anos, né? Aí eu adquiri esse livro aqui, que está antiguinho, mas está em um estado muito bom, que são essas edições da Abril, de capa dura, né? Você pode ver aqui que é toda estilizada. E aqui são uma coletânea de contos do Chekhov, que o primeiro conto já é muito impactante. Chekhov é Chekhov, não tenho que descrever em relação a contos, ele é o maior maratonista de todos. E eu gostei muito dos contos que ele traz aqui, em especial do primeiro, tá? Depois ele vai sendo um pouco mais contido, um pouco mais social e tudo mais. O primeiro conto ele é muito interessante, tá? Então eu achei assim um dos achados desse ano esse livro aqui, assim como esse daqui também foi, tá? Que esse livro aqui, gente, é essencial, vocês têm que ler, tem na Amazon, tem que ler, tá? Que é o falecido Matias Pascal, do Luiz Pirandello. Gente, esse livro aqui, ele conta a história desse personagem, que ele morre 3 vezes, tá certo? Ele tem 3 mortes, cada uma mais divertida que a outra, e toda vez que ele morre, ele se reinventa, tá? E assim, tem na Amazon, deve estar 40 e poucos reais, 46, 42, mas vale muito a pena você conhecer, porque esse livro tanto é divertido, quanto é erudito, quanto também responde um dos dilemas essenciais da humanidade que o próprio Camus traz, né? Que é a questão das pessoas que tinham as próprias vidas, né? E ele dá uma resposta muito inteligente a tudo isso, né? Então eu indico fortemente esse livro aqui. Talvez vocês não encontrem essa versão, mas precisa ler Matias Pascal, tá? Gente, esse livro aqui, que é do Carlos Drummond de Andrade, Antologia Poética. Tem 3 grandes escritores de poemas e poesias, até agora que eu li, que falam sobre essa parte da alma humana. O Carlos Drummond de Andrade, ele vai ser o mais contemporâneo, o mais como se a alma dele se misturasse com a nossa sociedade, tá? Com essa questão mais metropolitana, tá? Do homem. Vai ter outra aqui, que depois a gente vai falar melhor dele, mas resumindo, se você quer conhecer poemas e poesias, algo mais contemporâneo e algo mais da nossa contemporaneidade aqui, somente como brasileiro, né, de um ar mais metropolitano, como a sua alma se mistura com a cidade, com os eventos, pode ler Carlos Drummond de Andrade, que você não vai se arrepender, fora que ele é um dos monstros da nossa literatura e não é à toa, tá? Graciliano Ramos, Vidas Secas, nunca tinha lido nada dele, não me obriguei de maneira alguma a ler na escola, não me obriguei mesmo, estava me lixando, e eu me arrependo fortemente porque aqui você vai ver o homem, mas um homem
mais animal do que os próprios animais, né? A cena da cachorro-baleia é uma cena que, assim como não sai da cabeça aqui, né, do personagem principal, nunca vai sair da minha, porque ali você vai ter uma série de reflexões, inclusive é o que mais impacta nesse livro, sem sombra de dúvidas, mas você conhecer essa possibilidade de como o ambiente, de como coisas que acontecem na nossa vida nos aproximam mais dos animais do que do ser humano, é algo que faz a gente se refletir assim de maneira gigantesca, tá? Aqui no caso a gente vai ter outro livro que eu encontrei na banca de jornal do Jorge Amado, que é um conto, tá? Infantil, do Gato Malhado. E gente, eu confesso para vocês assim, li, achei interessante, mas eu não gostei muito, porque na verdade aqui ele está infantilizando, ele está, vamos dizer assim, deixando agradável algo aqui que não é tão agradável, tá certo? Eu não gostaria de comentar muito sobre isso, mas foi uma coisa aqui que aconteceu na época de um romance meio que proibido, tá? E que ele tornou isso aqui uma fábula. Confesso para vocês assim que pelo custo-benefício, ok, mas eu esperava mais, tá certo? Resumindo, tudo que eu poderia dizer é isso. Heinrich Maria Rilke, no caso aqui, são cartas a um jovem aprendiz, né? Jovem poeta. Aprendiz foi um spoiler, tá? Aqui, gente, no caso, eu gostei muito de conhecer esse autor, né, esse poeta que eu não conhecia muito. E, gente, o Rilke ele escreve de uma maneira tão carinhosa pro autor das cartas que escreve para ele, que ele também quer ser poeta, que é como se fosse um irmão aconselhando um irmão mais novo, né? E às vezes até como um pai aconselhando o filho, né, para não cometer certos erros. Fora que o autor das cartas ele está crescendo como poeta, está usando estruturas, até se corresponde com ele através dessas poesias, e é um livro muito bonito. Eu acho que a própria coisa que aconteceu aqui nesse livro poderia chegar a ser uma poesia, tá? A gente vai passar de 1 hora de vídeo, mas a gente está indo num embalo bom, tá? Acho que eu estou conseguindo expressar tudo que eu tenho aqui com os livros e vocês terem já uma ideia de se decidir de criar essas obras ou não. Eu acho que eu vou fazer amanhã um livro com o top 10, tá? Então, acho que o vídeo top 10 vai ficar para amanhã, acho que é uma ideia melhor, para a gente não tomar mais tempo, tá? Vamos lá. Prometeus, gente, do Ésquilo, essa obra aqui é essencial para vocês conhecerem. Parece que ele fez uma previsão de como é que seria a decadência grega, tá? Porque aqui o Prometeus ele entrega a chama do conhecimento aos homens, coisa que Zeus viu como uma traição gigantesca, e por causa disso ele sofreu a pena de ser amarrado, né, numa rocha e ter o fígado comido por aves, né, e esse fígado iria se restaurar e ele sofreria eternamente com esse problema. E ele é um livro perfeito, tá? Para você ser apresentado a teoria do absurdismo do Camus, porque toda a tragédia que Prometeus passa pode ser resumida no absurdismo que você vai ver ali no Camus, tá? Fora que ele inaugura aqui uma das técnicas de poemas e poesias da época, que é o coro, né? Nada que seria aquelas vozes falando ao fundo, e não só para reforçar o sofrimento, reforçar algo, como também pode ser encarada como se fosse uma voz do próprio subconsciente, né, do personagem. Então é uma estrutura que tem outro autor aqui que revive, mas que vale muito a pena você conhecer esse tipo de estrutura, e quando você lê, você vai vendo o peso que ela tem, né, no próprio livro. Gente, Noites do Sertão, do Guimarães Rosa, é uma história, tá? Sobre uma família, né, que ela tem vínculos ali afetivos muito fortes, e até uma figura que não era tão da família ali, que vai se aproximando e ela vai fazendo parte de tudo aquilo, se envolvendo
um tema amoroso, né, em uma relação amorosa complicada. E aqui eu confesso para vocês que nos Grandes Sertões de Veredas, do Guimarães Rosa, a estrutura do neologismo, né, do jogo de palavras que ele faz, ela parece muito com um poema. E isso me agradou muito, tá? Não me incomodou nada. Aqui chega a incomodar sim, porque tem certas cenas que o neologismo ele usa isso aqui de uma maneira que eu achei não tão interessante. Eu queria entender mais sobre alguma passagem ali, sobre algum momento, e o neologismo me atrapalhou um pouquinho, tá? Isso não me fez ter ranço ou rancor dele, mas eu confesso que nessa estrutura aqui, nesse tema aqui, me atrapalhou, tá? Mas eu encontrei esse aqui também numa banca de jornal e eu achei um grande achado, principalmente pelo preço que eu paguei, tá? Gente, esse livro aqui, A História Sem Fim, poderia ser fácil, um dos melhores livros desse ano. Acontece aqui o peso que esses outros livros que eu escolhi do top 10 são indiscutíveis, tá? Mas assim, gente, História Sem Fim, além de ter sido um filme que eu assisti quando era pequeno e impactou muito, tá? Não tem comparação com esse livro. Aqui ele vai investigar temas sérios, tá? Você vê aqui a figura da depressão, vê aqui a figura do crescer, do perfil imaginativo, da história que vai ser reescrita, né? Por isso que é a História Sem Fim. E você vai ver também uma história de aventura muito bem feita. Gente, é um livro que vale a pena você conhecer, não interessa a idade que você tenha. E é um livro melhor ainda se você tiver filho e ler com ele, tá? Sensacional. Realmente me surpreendeu muito. Inclusive, esse aqui, gente, o Franz Kafka América, né? Kafka é um dos autores que eu acho que tem que ser lido sempre. Aqui nesse caso, você vai ter a primeira obra do Franz Kafka. Eu comprei dessa editora aqui, né, que é a Itatiaia, e eu confesso para vocês assim que como uma história de abertura, como um livro inaugural, eu achei muito bom, tá? Impressionante. Por ser Kafka, eu senti um pouco de falta de um tom mais trágico, tá certo? Mas, como eu falei, sendo a primeira obra dele, sensacional, né? O tema ali do estrangeiro, de um país totalmente hostil, né, a novas culturas, no caso aqui, e também os perrengues que ele tem que passar. Ele fala aqui das amizades não tão amigas, né, as amizades ali que se aproximam por outros interesses, e que às vezes aonde você menos espera você encontra figuras que realmente te ajudam, até mais amigas do que seus amigos, né? Então ele constrói esse tema do estrangeiro de uma maneira assim meio tensa, mas ora suspense, ora aventura, ora um pouco até religioso de certa forma. Então gostei bastante, não me arrependo de ter comprado essa edição, mas eu confesso para vocês que depois eu fui ver que tinha alguns problemas de tradução nessas edições aqui da Itatiaia, que me deixam um pouquinho preocupado. Vou tentar adquirir mais ali aquelas do Modesto Caronte, tá? Gente, agora esse livro aqui do Camus, tá? No caso aqui a gente está falando da Peste. Esse livro sim merece estar na lista dos livros dos 100 melhores, tá, do mundo de literatura, porque aqui ele vai chegar ali, tá, num dos ápices do absurdismo, porque aqui você vai ver um tema extremamente atual, lembra muito, né, a questão da Covid, né, que a gente passou, mas ele faz aqui uma reflexão sobre o real absurdo de você ter a sensação de que você está endireitando o mundo, e aí ele te pergunta, você está mesmo? Tem certeza? Tá? Com todas as suas boas intenções, com todas as evoluções que a humanidade teve aí, o que você acha disso? Já parou para refletir? Então ele desconstrói toda a noção que nós temos sobre a vida e sobre o nosso papel aqui. E eu confesso para vocês que esse foi o ápice, foi o clímax do livro, tá? Ele vai fazer essa reflexão aqui através dos personagens. Temos uma figura científica, temos uma figura humana, temos uma figura religiosa. E esse livro, gente, é espantosamente impactante, tá? Até agora a melhor obra que eu li do Camus.
mas eu vou adquirir outras nesse ano, inclusive pretendo adquirir O Homem Revoltado, tá? Gente, Edgar Allan Poe, tá certo? E aqui a gente vai ter um livro de poemas dele muito, muito bom, muito bonito, da Pandorga, tá? E aqui a gente vai ter poemas e poesias focados na figura feminina. E é interessante como ele dá esse aspecto mais sombrio, mas ao mesmo tempo como se a figura feminina ela aflorasse após a morte, né? O que é algo bem mórbido, mas ela vai trazer toda uma sensação de verdade, de redescoberta, de renascimento com essa morte. E sem sombra de dúvidas é que o melhor poema dele que ele traz, a melhor poesia, é o da Casa de Usher, tá? Onde a mulher, né, tão desejada, tão bela, ela vira uma verdadeira tempestade, né? E chega até a ser mais forte do que toda a tradição de uma família, né? De um casarão que tinha mais história que a própria história. Então é como se fosse sim uma declaração de amor meio mórbido e sombrio, mas ele dá um poder a essas figuras que chega a ser equivalente, às vezes mais forte do que os próprios eventos da natureza, né? Então, para quem gosta de Edgar Allan Poe, para quem quer conhecer, eu acho extremamente válido. Próximo aqui, Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu vou começar a empilhar, tá, gente? Porque não vai ter espaço aqui. E, gente, foi o primeiro livro que eu li do Joseph Conrad. Pretendo ler outros, como, por exemplo, o outro que eu tenho ali, né? O Nostromo. E eu confesso para vocês que esse livro aqui, eu não estava comprando muito ele no começo, não, tá? Achei um pouquinho arrastado, mas ele começa a trazer um tema de suspense, que eu adoro suspense. E esse suspense só vai ficando mais e mais bem construído. Como ele traz aqui um tema sobre a questão da exploração, né, da Inglaterra, da região do Congo, confesso para vocês que ele traz como se fosse uma sensação de vingança, a natureza se vingando do homem. Tá? Então essa é a sensação que a gente tem, e o suspense é construído nesse ambiente completamente desconhecido, completamente hostil, e você vai se interessando não só pelo suspense em si, mas você olha para aqueles personagens ali do livro e vai dizendo, cara, o que eles vão fazer agora? Porque isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem como dar bom, né? E às vezes dá bom, às vezes dá ruim. Não vou explicar muito o livro porque tem que ler, tá? Vamos lá. O próximo aqui é A Pequena Fadette, Jorge Sand, que não tem o que falar, tá, de Jorge Sand. Uma autora que, para mim, tá, é uma mistura entre Balzac e Tolstói, para vocês terem ideia como ela é boa. E aqui a gente vai ver o tema do preconceito mesmo em relação a figuras mais pobres, tá? E no caso dela aqui, ela traz a questão de que será que você se aproximaria de certas pessoas só pela aparência? Ou você acha que realmente o mundo é algo de aparências, né? E ela, junto com os dois gêneros que tem aqui na história, ela faz com que eles cresçam, né? Ela traz essa noção de amadurecimento, e um amadurecimento de fato, né? Um amadurecimento tanto pessoal quanto espiritual. E é muito interessante porque é uma figura extremamente sagaz, né? Essa menina aqui, ela consegue desmontar qualquer adulto que ela quiser, e ela consegue também ser mais verdadeira do que muitas pessoas às vezes são capazes de fazer a vida inteira. Então é um livro que ele não é caro, deve estar em torno de 20, 30 reais na Amazon, e vale muito a pena você ler, não só para conhecer Jorge Sand, como também fazer parte aí do seu arsenal cultural, porque ela também dá belíssimas lições de vida. Gente, Dom Casmurro, tá? Do Zé de Alencar, aqui, tá? E eu confesso para vocês aqui que esse é um dos melhores livros que eu achei do Zé de Alencar, não só pelo perfil narrativo, né? A narração que ele consegue construir, como também ele se aproxima muito de Otelo. É impressionante. A gente vai falar aqui de um ciúme doentio, de um ciúme quase insano, tá? E aqui você vai ter a questão da investigação, que foi uma pergunta, né?
que eu tive, essa pessoa que tem aqui no condomínio me fez, né, que ela comenta assim, é interessante a pergunta se Capitu traiu ou não, ou é mais interessante você saber assim, cara, o Bentinho fez aquelas coisas porque ele podia fazer. Então, aonde está realmente a relação de poder? Né? E eu confesso para vocês que essa foi uma pergunta que ficou martelando durante muito tempo na minha cabeça e hoje eu não tenho uma resposta. Tá? Então, assim, é um livro de autoanálise, inclusive, e ele tem ele esconde, na verdade, uma reflexão filosófica muito profunda, como essa que eu falei para vocês. Tá? Gente, aqui no caso a gente vai ter o do Aldous Huxley, no caso Admirável Mundo Novo. Achei um livro muito, muito, muito bom. E aqui no caso ele fala não de uma distopia, na minha opinião, tá? Não de uma distopia, mas de uma utopia que se cumpriu, tá? E aí, por ter se cumprido, virou distopia. E, gente, essa questão da reflexão que ele faz nesse livro sobre quanto mais o homem se aproxima da razão, né, das descobertas, do perfil científico, para que ele vai precisar de Deus depois? Essa é a grande pergunta que ele faz nesse livro aqui. Então, aqui encontramos um homem que encontrou solução para tudo. Um homem ainda também muito, apesar de toda a evolução que ele pode ter feito, muito arcaico. Ainda existe um sistema de castas aqui dentro, mas reflexões extremamente válidas e que você precisa conhecer, tá? Admirável Mundo Novo. Muita gente acha que é uma distopia e eu acho que ele é uma utopia que se cumpriu e por ter se cumprido é uma distopia, tá? Lembrando até aqui do Thomas More, né? Em todo extremo de qualquer situação da nossa vida, de qualquer pessoa, nós vamos encontrar nesses dois extremos, né? No que seria a situação mais maravilhosa até a situação mais desesperadora, uma utopia. A gente sempre vai encontrar nesses dois extremos uma utopia. Tá? Vamos lá. Gente, esse livro aqui eu não tenho muito o que falar para vocês, porque assim, foi um livro que ele veio, né, acompanhado de um outro livro de poemas e poesias. E eu achei a estrutura dessas poesias interessante no perfil de estrutura. Não achei que ele trouxe aqui, tá? Porque aqui no caso, no caso aqui a gente vai falar de um poema em prosa, e eu achei aqui que ele estava tentando passar um momento sobre a vida dele, que tende aí a um suspense, a algo filosófico, mas eu acho que ele não cumpriu muito isso, tá certo? E eu acabei lendo porque veio junto com outro livro, mas colocaria fácil aqui em livros que não me agradaram esse ano, tá? Mas essa lista não existe. Eu acho que todo livro tem uma função e o fato de você ter se agradado ou não é interessante a sua opinião, mas não vem ao caso, né? Se tratando de uma obra. Gente, temos aqui o do William Shakespeare, A Tempestade, e esse daqui é um livro onde Shakespeare vai trazer a questão dos personagens aqui, personagens extremamente divertidos, e uma história de aventura mesmo, né? São personagens que eles ficam naufragados ali numa ilha, onde existe um bruxo que ele é capaz ali de invocar criaturas, né? E uma das criaturas aqui é um homem metade demônio, metade peixe, né? Vamos dizer assim, metade homem. E é uma figura extremamente cômica. E assim, foi divertido o desenrolar dessa história, porque ora a coisa se cumpria de fato, conforme os planos que ele tinha, ora dava tudo errado, e aí sempre caía o problema nessa figura aqui, que é metade homem, metade demônio. Mas os personagens principais ali, os heróis, né? Que não são tão heróis assim, eles sempre conseguiam ali de uma forma como se fosse providência divina, ora porque o plano foi muito mal montado, se desvencilhar, né, dos problemas que foram criados para ele. E eu acho que dos livros de Shakespeare que eu li até agora foi o mais divertido, tá? Então fica aqui a menção A Tempestade, né? Indo para o próximo aqui nós vamos ter o do Petrarca, que é Na Terra e no Céu. Gente, Petrarca
ele vai ter o poder dos sonetos, tá? Eu digo poder porque é belíssima a estrutura que ele cria aqui sobre o amor, né? Ele é um sucessor aí de Dante, e ele vai ter aquela questão do amor descontrolado, amor descomedido, assim como Dante, né, tinha com Beatriz. E aqui no caso ele faz a mesma coisa, tá? Mas no caso é com Laura. E é interessantíssimo você conhecer Petrarca para você ver um dos grandes nomes dos sonetos que existem. E essa obra aqui também, você vai ver a parte em português, parte em italiano, para você reconhecer o que é belo, e você vai ver toda uma estrutura de uma declaração de amor assim, praticamente interminável, né? Quando a gente pensa aqui no tamanho do livro que ele faz. Então é belíssimo. Inclusive, existe um outro autor aqui, que a gente vai chegar já nele, que chega a ser um Petrarca que nós temos aqui no Brasil, tá certo? Mas a gente vai falar já dele. Outro livro que nós vamos ter aqui é Quarta-feira de Cinzas, do Oleg, a pessoa que eu me correspondo, o tradutor, o autor de uma inteligência gigantesca, tá? E aqui, assim como Memórias do Hipérbato, a gente vai ter um livro genial dele. E eu confesso aqui para vocês que a gente vê ele um pouco mais solto, né, nos poemas de poesias. Aqui ele vai ter haikais também excelentes, né? Lembrando aí que haikai é aquele poema japonês, curtinho, com 3, 4 mensagens, mas extremamente afiado. E aqui ele está extremamente afiado nos haikais dele. E aqui também a gente vai ver o poema principal, que é a Quarta-feira de Cinzas, que é quase uma declaração de amor a uma das nossas principais culturas, que é a cultura do carnaval. Ele dá um peso extremamente merecido para essa festa, né, que ela é uma festa tão, vamos dizer assim, tão popular, mas ao mesmo tempo tão, eu não diria vulgar, tá certo? Mas uma festa tão simples, né? Então, assim, eu gostei bastante desse livro aqui. É um livro de poemas e poesia extremamente bem feito. O Leg está realmente de parabéns em lançando essa obra aqui. A gente vai chegar agora aqui, tá? Em Olavo Bilac. E, gente, Olavo Bilac, ele é conhecido aí como príncipe, né, das poesias aqui que a gente tem no Brasil. Confesso para vocês que eu li realmente muito equilibrado. Os temas que ele traz aqui são diversos, então ele tem uma capacidade criativa muito interessante para poemas e poesias, muito espantosa em certos momentos. E eu quero conhecer melhor da obra dele para traçar mais uma crítica mais justa, porque esse livro aqui já é bacana, tá? Já é muito bom, mas eu acho que não dá o peso adequado para a obra que tem dele. Eu acho que é uma introdução, né, ao Olavo Bilac, mas tem outros caras aqui que, na minha opinião, são até mais pesados que ele, como o próprio caso do Bom de Andrade, mas não acho justo finalizar com esse comentário não tendo conhecido outras obras dele. Vamos lá. Louvoar a Sombra. Deixa eu ver se eu consigo empurrar um pouquinho aqui para ter mais espaço, mas eu acho que não vai dar, porque a mesa também não é tão grande. Tá? Louvoar a Sombra. Gente, esse livro aqui, eu li ele porque eu tive esse ano um objetivo de entender melhor sobre beleza, sobre estética. Eu vi que essa noção mudou muito durante um tempo e eu não acompanhei isso. E eu queria ter uma opinião mais aprofundada sobre isso. E esse livro aqui ele vai trazer como é que surge essa questão da beleza oriental. Tá? Aqui no caso, o belo ele só pode ser revelado efetivamente quando está escuro, porque lá é onde as coisas têm a sua verdade. E quando existe um pouquinho de luz, quando você joga um pouquinho de luz sobre essas coisas, aí é como se você valorizasse mais as formas, as cores. Então ele dá uma interpretação muito bonita sobre isso. Tá direto na Amazon, tem um preço muito bacana. Se você quiser conhecer cultura oriental, estética, né? É um livro extremamente válido. Esse livro aqui, gente, Clarice Lispector, tá? Eu não tem como descrever nesse vídeo aqui o susto que eu tomei quando eu li a obra dessa mulher, tá?
resumindo para vocês, para mim é como se ela fosse a metafísica encarnada, tá? Em Água Viva, a tradução disso, porque a própria figura da água viva, ela não tem forma, não tem cor definida, e ela faz muito bem nesse texto aqui. Esse livro, gente, é uma declaração de amor, mas é uma declaração de amor em seu ápice mais profundo, porque ela se entrega aqui, tá? E como a Clarice sabe fazer, ela não só se entrega, como ela se reconstrói, como ela se destrói, como ela existe, como ela vive, como ela fala. Então, o texto dela nunca vai ser só um texto. Vai ser ela se entregando do jeito dela, da forma dela e de uma maneira plena e sincera, tá? Eu não sei se eu teci elogios o suficiente, mas ela que, para fechar um último elogio, é uma sucessora perfeita para Fernando Pessoa, tá? Então, me espantou muito conhecer a obra dela. Gente, esse aqui do Goethe, né, também não poderia haver listas de livros sem ter o Goethe no meio. E Afinidades Eletivas, gente, é um livro que eu indico assim, fortemente. Eu acho que dos livros do Goethe é o que você deveria começar, muito mais que Werther, muito mais que qualquer outro livro dele, porque aqui você não vai ter só um romance, você vai ter lições de vida. A Lotte, né, que é um dos personagens aqui desse livro, ela é um personagem muito bem construído e que traz reflexões sobre a vida, sobre comportamentos, impressões, sobre uma série de conhecimentos que faz esse livro aqui a principal indicação quando a gente fala de um livro para você começar a ler Goethe, tá? Então, assim, eu acho que eu posso resumir esse livro em um dos livros que faz um apanhado de conhecimentos e frases genial, tá? Que é do Goethe, tá? Gente, Macunaíma, confesso para vocês que esse livro aqui, gente, é um livro que eu, assim, fiquei muito angustiado depois de ler, porque tem uma frase aqui que é assim: Macunaíma é o reflexo do povo brasileiro. Quando eu terminei esse livro de ler e eu me deparei, essa frase ficou ressoando dentro de mim, eu fiquei assim, angustiado. Porque aqui é óbvio que ele está fazendo uma sátira, é óbvio que o conhecimento que o Mário de Andrade, né, ele tem sobre a nossa cultura, sobre uma série de outras coisas, assim, é monstruoso, mas assim, existem tantas brincadeiras, existem tantas coisas assim que querem ficar acima disso, que você fica assim, poxa, eu tenho certeza que esse cara tinha muito mais para entregar, mas ele entregou isso. Essa é a sensação que eu tive. Isso me deixou um pouquinho chateado. Mas depois, quando eu comecei a ler outro livro aqui, que é o do Gilberto Freire, né, Casa Grande e Senzala, eu vi que realmente é o retrato do povo brasileiro. Por menos que eu goste, por menos que eu assim, tenha admiração por isso, gostaria que fosse de outra forma, mas é dessa forma mesmo, tá? Então, depois de ter estudado esse livro, ele me fez engolir melhor esse. E eu confesso assim para vocês que não foi assim um livro muito impactante para mim, tá? Principalmente do que eu conheço aqui de literatura nacional, mas é um livro que vai contar sim sobre a história do povo indígena, sobre a questão da língua, sobre a questão também de uma carta aqui que Vasco da Gama faz, que ela é extremamente engraçada e fica óbvio o tom cômico dela, tá certo? Então, vamos dizer assim, que realmente reflete a identidade do povo brasileiro. Mas não leve isso aqui como um texto a sério, pelo amor de Deus, tá? Porque fica muito claro, depois de você conhecer um pouquinho da obra do Mário de Andrade, que ele fez isso aqui para caricaturar o nosso povo, tá? Estamos chegando no final, tá, gente? Esse livro aqui vai bater mais de 1 hora, mas estou fazendo o que eu posso. Gente, esse aqui do C.S. Lewis, que é a Torre Sombria, esse aqui eu não vou ter muito o que falar, porque assim, falar sobre C.S. Lewis é chover no molhado, mas
os contos dele, ele foi para algo indo ali para o sobrenatural, né, para o fantástico, e ele faz isso muito bem, mas é uma ótima introdução para quem quer ler a trilogia cósmica. Aí sim, tá? Que é uma das grandes obras dele. Se você quer ler a trilogia cósmica, mas tem um pouquinho de noção de como é que ele vai abordar, tá? Esses contos aqui são essenciais e também traz uma nova perspectiva sobre C.S. Lewis, porque para mim ele é um professor extremamente dedicado, extremamente inteligente, extremamente descritivo sobre vários temas da doutrina católica, mas aqui ele já vai te dar a visão de um escritor sobre temas fantásticos. E nesse sentido ele foi muito, muito, muito feliz, tá? Eita, esse aqui é uma pena ele não estar aqui no top 10, mas tinha tudo para falar também. Gente, no caso aqui é do Mark Twain, tá? Recordações pessoais sobre Joana d'Arc. Gente, esse livro eu encerrei no Natal. É um livro excelente. Um pouquinho arrastado no começo, tá? Me incomodou um pouquinho, mas vale a pena demais você conhecer. Ele traz um pouco da bibliografia de Joana d'Arc, um pouco não, tá? Isso aí seria um erro meu. Ele traz muito da literatura dela, mas num tom romanesco. Por isso que ele é tão bom. E, gente, esse livro ele mistura várias características. O Mark Twain foi um dos autores assim, que mais me impactou esse ano, que eu vou levar com extremo carinho até o resto da minha vida, porque o que ele consegue fazer, misturando a questão do conhecimento e vamos dizer assim, a comédia que ele traz, a ironia, uma série de coisas, ele faz assim com a afiação, né, vamos dizer assim, com a precisão de um Gogol, tá? Eu diria até que ele é uma mistura de um Gogol com um Charles Dickens, para vocês terem ideia, tá? Então, assim, é impressionante. E eu confesso para vocês que esse livro me encantou realmente quando eu cheguei na metade dele, tá? Mas que, assim, como ele se encerra, a própria cena ali do julgamento que ela vai passando, tudo assim é majestoso, tá? Então é como se ele começasse lento, aí ele ficasse um pouquinho chato no meio, aí no meio, onde começam as guerras, começa a ficar muito bom, aí ele fica excelente e depois fica majestoso, quando ele se encerra aqui, tá? Ele se faz aqui como um personagem onisciente dentro dessa história e se encaixa perfeitamente, tá? Tudo que ele faz aqui com uma afiação sensacional. E eu confesso para vocês que, assim, é difícil de eleger um melhor livro do Mark Twain, porque todos são excelentes. Tom Sawyer, Huckleberry Finn e Joana d'Arc são 3 livros que eu não tenho como colocar para vocês assim o meu favorito, tá? Porque é difícil quando se trata de Mark Twain, tá? Gente, o Conde de Monte Cristo foi o primeiro livro que eu comecei a ler no ano. Eu queria ter encerrado no ano passado, mas não deu. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Esse livro, ele é excepcional. Também poderia ter entrado no top 10, mas eu rasgo qualquer seda, tá certo? Estendo tapete vermelho, para principalmente aqui nos primeiros capítulos da prisão com o Abate Faria, porque essa construção que ele faz aqui desse personagem do Abate Faria é genial. Então, como é que eu posso dividir ele? Prisão, quando ele sai da prisão, então você vai ver ali todo um clima de tensão em relação aos planos que vão, ao mesmo tempo que vão se moldando, vamos dizer assim, vão também sendo explorados por ele, então você vai vendo os planos dele entrando em ação e ao mesmo tempo montando. Ele também fazendo premiando, né, as pessoas que ajudaram ele também é algo sensacional, e a vingança propriamente dita, que é outro show a parte desse livro. E ele aqui fazendo as homenagens que faz não só ao período napoleônico, como às Mil e Uma Noites, também é algo sensacional. O Alexandre Dumas faz isso de maneira assim impecável e incomparável, tá?
Estamos chegando no fim. Vamos lá. Chegando, gente. Huckleberry Finn, tá? Gente, o livro do Huckleberry Finn é... assim como Joana d'Arc do Mark Twain, não tem o que explicar. É uma maravilha. Tá? Entra fácil na lista dos 100 melhores. E aqui a gente vai ver um livro super divertido. As descrições que ele faz das cenas todas, tá? São super divertidas. A única coisa que assim, destoou um pouco dos outros livros dele é porque ele assume em certas coisas, e eu acho que de maneira muito justa, um tom muito sério. Então, é como se fosse um livro mais maduro do Mark Twain, em que ele vai tratar de temas extremamente sérios, e aqui sim ele faz uma reflexão muito profunda sobre a escravidão, sobre a morte, né, os crimes, de uma maneira muito, muito profunda, mas sempre ele consegue majestosamente deixar sério e depois divertido, sério depois divertido. E outra coisa que eu acho que muitos leitores podem achar muito interessante desse livro é que o Huckleberry Finn, ele é uma figura de anti-herói. Então, ora ele acerta, ora ele erra. Então, é um personagem extremamente humano, tá? Por isso que ele é tão interessante. E, gente, é um livro que você começa ele lendo, termina ele com a mesma sensação. E foi algo extremamente divertido, tá? Gente, Gonçalves Dias, eu tinha falado de Petrarca, chegou a hora de falar para vocês sobre o nosso Petrarca. Gonçalves Dias, gente, não é à toa que ele tem a Canção do Exílio, tem outro poema belíssimo que é o Soldado Espanhol, e assim, só me dá muita felicidade de que tenhamos escritores desse nível, que chegam a ser comparados e vamos dizer assim, sua obra chega a ser algo tão admirável quanto os maiores escritores de todos os tempos, tá? Gonçalves Dias e Castro Alves, Machado de Assis, todos esses são excepcionais, tá? Não tem o que falar, só dizer para vocês, leiam, tá, os primeiros cânticos, vocês vão achar belíssimo, tá? Gente, Norwegian Woods, do Haruki Murakami, esse livro aqui, eu confesso para vocês que se misturou um pouco minha vida, tá? É um livro que eu vi muitas coisas aqui que eu vivi aqui dentro, me causou sim um tom de nostalgia, mas eu fiquei muito feliz de conhecer um escritor do cacife aqui do Haruki Murakami, que chega, né, a ter o mesmo cacife também do Garcia Marques, mas aqui ele toma uma linha bem mais tranquila, tá, gente? O Garcia Marques sendo de solidão ali é complicado, tá? Mas aqui ele vai contar não uma história de amor, mas um romance e uma tragédia, tá? Ao mesmo tempo, mais uma capacidade de narrativa, de você se interessar pelos problemas, por todo aquele desenrolar, por novos problemas que vão surgindo. É quase como se fosse uma dialética negativa, tá? Esse livro, mas você vai perceber que traz o peso sentimental daquela época da adolescência para a juventude, né? E quando a gente pensa nisso, conta, né, também muito sobre a nossa história humana. E por ser humano, né, por ser tão humano, se torna algo interessante. Então, Norwegian hoje é uma das obras que, para que você quer conhecer Murakami, pode começar por ela, tá? Muito boa, romance muito bom. Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski. Gente, esse livro aqui é muito bom. Eu não sei porque que assim, eu não vejo tantas pessoas falando dele quando se trata de Dostoiévski. Lógico, ele fica assim a parte ali de Castigo, O Idiota, tá? Demônios, Irmãos Karamazov, mas assim, eu juro para vocês que ele merece sim ser mais falado do que ele normalmente é, porque aqui a gente vai ver a história, né, de pessoas que não têm muito dinheiro, mas que se ajudam de uma maneira assim até super humanas, e que aonde a gente esperava ter os padrões de extinção, né, não vem.
porque aqui a gente vai ter até uma frase que me marcou muito esse ano, que é assim, a bondade, ela é um dom insuperável, um dom maravilhoso, mas se ela vier acompanhada de muitos defeitos, ela se torna um dos piores defeitos que existem. E de fato, né, a confiança que é depositada aqui nos personagens em relação às figuras de poder é tanta que chega a ser ingenuidade e ela é feia, né? A sensação que a gente tem quando lê esse livro, resumindo, é aquela sensação dos sonhos despedaçados. Mas não porque você não tem o direito de sonhar, mas é porque a gente vive no mundo humano, tá certo? Então, após ler o Memórias do Subsolo, esse livro aqui vai desenhar perfeitamente esse perfil, né, do homem do subsolo do Dostoiévski. Vamos lá? Próximo, a gente vai ter esse daqui, gente, que é uma pena que a gente não fale tanto desse livro, porque a nossa ressurreição, tá? A ressurreição, que não é o livro escrito por Tolstói, esse aqui é a nossa versão, tá? A versão escrita pelo José Geraldo Vieira. E aqui a gente vai ter um livro sensacional, tá? A história da redenção, né? Que o personagem masculino passa aqui nesse livro em relação aos crimes, né, que ele comete, porque aqui no caso ele é um homem viciado em jogo, né, que passa a deixar de cumprir o dever dele como médico por causa desse vício. É algo assim muito, ao mesmo tempo religioso, mas ao mesmo tempo humano. E aqui a gente vai ter uma espécie de cura desse personagem, uma cura não só existencial como espiritual também. Recomendo demais esse livro. Todo mundo que eu conheço que gosta de Machado de Assis, que gosta de literatura nacional, normalmente não conhece esse autor, e é um livro que precisa ser conhecido, tá? Chega ao mesmo nível dos livros internacionais. Gente, esse aqui não tem muito o que falar de James Joyce, Epifanias, né? Porque aqui no caso são vários momentos da vida dele que ele descobre, né? Tem um momento ali de descoberta, que é a epifania, né? Mas dá uma boa noção do James Joyce, ele como autor e como pessoa. Então a gente começa aqui a ter um perfil psicológico do que é que vai ser construído ali depois em Ulisses. Então assim, ele é curtinho, são passagens dele, mas é muito bom. Foi o primeiro livro que eu li do James Joyce, não me arrependo, porque só me interessou mais a conhecer a forma como ele pensa o mundo e a vida dele, que acaba se misturando na obra dele. Tá? Gente, para encerrar, a gente vai ter aqui os 50 Contos do Machado de Assis. Aqui no caso é muito interessante porque eu não li toda a obra dele, mas eu queria ver como é que o Machado de Assis se comportava, né, em relação a vários temas. E aqui você vai ver a capacidade dinâmica de construção narrativa dele de diversas formas aqui. E aqui a gente vai ter o alienista, vai ter a questão também de um texto até pesadíssimo ali no final sobre a questão da escravidão. E a gente vai ter também um sobre as aranhas, né? De uma aranha ali que de repente começa a se comunicar com as pessoas através das teias, e é extremamente interessante. Então, assim, se você nunca leu Machado de Assis, leia. Mas se você quiser começar de uma maneira assim, para ter uma ideia muito boa de toda a abordagem que ele consegue ter ali, pode ler por esses contos aqui que não tem erro, tá? Gente, eu vou encerrando o vídeo, ficou extenso, eu tô quase sem voz, mas como vocês viram aqui, foi livro pra caramba esse ano. Não tem muitos calhamaços, né, muitos livros grandes, mas garanto para vocês aqui que o que eu consegui de conhecimento e assim, tudo isso aqui é maravilhoso, tá? E aí amanhã eu vou gravar um outro vídeo falando sobre os 10 melhores, né, desse ano, pra gente não se estender mais, e porque eu acho que eles merecem sim um vídeo à parte em relação a isso, tá? Gente, agradecer a todos vocês, agradecer quem ainda está acompanhando o canal, agradecer também quem comenta, né, as pessoas que, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe, mostre ele para outras pessoas.
e eu vou focar em 2025 para fazer vídeos, mas tomando aquela característica de resenha, tá? Vídeos mais curtos, com certeza, tá? Então desejar um excelente sábado a todos, um excelente final de ano, e amanhã eu trago os vídeos com os 10 melhores de 2024 e até a próxima.